Boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui novamente. Cumprimentar o meu querido amigo Jomar. Aqueles que vão nos assistir posteriormente pelo YouTube do Centro, sejam bem-vindos, fiquem até o final. Mais um dia de estudo abençoado para todos nós. Meu pai me detestava, mas amava meu irmão. Nunca soube o porquê dói tanto. Como agir? Umas coincidências da vida que eu vou te falar. Hoje eu ouvi o Rossando falando desse tema. E aí falaram a mesma coisa para ele. Aí ele disse o seguinte: a pessoa veio e falou isso com ele, que a mãe não gostava, o pai não gostava, né? Como é que está a sua irmã hoje? Ela falou: morando com a minha mãe, dependente dela, explora ela financeiramente, quem cria os netos é a minha mãe. Como você está hoje? Eu estou vivendo bem, independente, não dependo de ninguém. Aí ele virou e falou assim: sua mãe detestava quem? Sua mãe destruiu a vida da sua irmã. E a sua, ela te deu toda a condição do mundo de ser uma pessoa melhor. Então, quem detestava quem? Quem gostava de quem? Eu vejo esse conceito, trago para a minha vida, que desde cedo eu tive que me virar na vida. E nem por isso eu achei que pai ou mãe me desprezaram, falaram A ou B. Mas o fato é que, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, nós temos que pensar muito como nós estamos tratando os nossos filhos. Porque não existe violência contra a criança, não existe violência contra ninguém. Existe um negócio chamado limite amoroso, que é extremamente difícil de ser feito, mas que é o necessário. Muitas vezes nós erramos como pais, erramos como todo mundo erra, mas esse tipo de situação que ele falou hoje, para mim, foi muito impactante, porque a nossa visão, de repente, de quem nos deu o empurrão para ir para a vida, não nos mostra que nós somos preteridos e somos detestados e somos deixados de lado. Muitas vezes é o contrário. Esse tipo de comportamento nos levou a ter a nossa evolução enquanto ser humano. Pode ser na escolaridade, na parte financeira, na parte moral, no desenvolvimento da honestidade, da decência, do caráter, tudo isso. Então, muitas vezes, a nossa visão é errada. A gente precisa analisar a situação e verificar de fato se uma situação dessa acontece conosco. É isso. Boa noite a todos. Uma alegria retornar a essa casa para a gente poder aprender juntos. E eu gosto muito desse estudo de perguntas e respostas, porque é uma oportunidade de vocês perguntarem, né? Tem os voluntários ali. Quem quiser fazer pergunta é só erguer a mão, ela leva um papelzinho, vocês escrevem e a gente prioriza as perguntas de hoje. Tem algumas perguntas aqui de outras semanas, mas é uma oportunidade de eu tirar alguma dúvida sobre algum conhecimento espírita, né? Sobre a minha vida, o que o espiritismo pode trazer de informação que seja importante para o meu crescimento espiritual. Então, enquanto não chegam perguntas de hoje, a gente está lendo aqui algumas que já estavam aqui. Então, essa pergunta aqui: o que você me diz sobre Adão e Eva e o que a doutrina fala da criação do homem? Primeiro, sobre Adão e Eva. Adão e Eva é um mito que está lá na Gênese da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro sagrado, né, de 3 grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo e também de todas essas religiões que também, apesar que o Alcorão é o maior livro, também é citado por Maomé, algumas passagens da Bíblia. E o Espiritismo,
considera a Bíblia não como um livro sagrado, né, que tudo que está lá é verdade. Especialmente o Antigo Testamento, que diz da história e dos mitos do povo hebreu. E Adão e Eva é um mito que está lá na Gênesis. Todos os povos, eles têm os chamados mitos de criação. Se você olhar, cada povo tem uma tradição lá mítica, né, a respeito da criação. Hoje em dia, a gente entender Adão e Eva como reais, que existiram mesmo depois da ciência, a gente não consegue mais, né? Talvez um povo antigo, na Idade Média, cria nesses mitos como mitos que aconteceram daquele jeito. É claro que o mito é uma forma de explicar as coisas antes da ciência. Esse mito, por exemplo, ele me fascina muito naquela parte, né, que o homem comeu o fruto do conhecimento e a partir desse momento ele começou a ter vergonha. Então, como estudioso de ética, né, a gente vê que a ética ela surge a partir do conhecimento. A partir do conhecimento que a gente vai adquirindo daquilo que é certo, daquilo que é errado, a gente vai, por exemplo, se envergonhando de fazer algumas coisas erradas. Então, assim, muita coisa no mito, ele traz muitas coisas para a nossa reflexão. Mas de forma nenhuma, Adão foi uma pessoa, Eva foi outra pessoa, né? Você pode interpretar de vários tipos, mas não daquela forma que está escrito ali. Inclusive, há várias contradições. Quando você vai analisar o mito ali, e analisando a Gênese, né? Depois que acontece tudo ali, você vê que não tem um tanto de contradições que não tem explicação. E a Bíblia, principalmente nessa parte do Antigo Testamento, ela é muito mais história do povo hebreu do que realmente inspiração, né, divina. E a gente fala divina, mas não é Deus diretamente, mas dos espíritos superiores, né, que orientavam aquele povo. Claro que tem coisa maravilhosa, como por exemplo os 10 mandamentos. É uma informação ética, né, que perdura até hoje. Se perdura até hoje, quer dizer que aquilo vem de uma fonte muito sublime, né, uma fonte que trouxe ali um certo conhecimento que não vou falar eterno, mas que é perene, né? Não matar, não roubar, isso tinha tanta validade lá quanto tem validade hoje. Apesar da diferença, né, de 3.000, 4.000 anos entre aquela sociedade e a nossa sociedade. Agora, já o Novo Testamento já é mais diferente. Hoje, na palestra, a gente vai falar um pouco disso. E a outra parte da pergunta é que a doutrina espírita fala da criação do homem. A doutrina espírita, nesse sentido, ela segue a ciência, né? E o que a ciência hoje em dia fala sobre a criação do homem? A teoria mais aceita pela ciência hoje é a chamada teoria da evolução, né? Que Darwin escreveu um livro chamado Evolução das Espécies, alguns anos depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, e mostra lá como o processo de evolução acontece no planeta. Então, hoje, muito mais do que aquela ideia antiga do criacionismo, que o homem foi criado por Deus, o Espiritismo tem a ideia que Deus criou leis divinas, materiais, espirituais, morais, físicas, químicas, biológicas, evolutivas da matéria, e o homem foi resultado dessas leis. Então, o Espiritismo segue a ciência. É claro que aonde a ciência não vai, o Espiritismo avança um pouco.
Por exemplo, sobre a criação dos espíritos, que a ciência não toca nesse assunto, não fala. E o Espiritismo, então, tem algumas informações a respeito da criação espiritual, né, do espírito que anima o homem. Mas aí já é outro assunto. Eu vou responder duas aqui que tem correlação entre elas. Como me curar de um trauma que me acompanha? Tenho buracos na alma, como ser uma pessoa melhor com tantas feridas do passado? Primeira coisa que eu preciso falar, eu preciso parafrasear o meu amigo Zé Amaral sobre a dor. Deu uma aula sobre dor aqui. A dor é a nossa mestra, é a nossa professora. Sem a dor, o mundo não evoluía. Abre aspas para ele. Se não fosse a dor, a gente estaria nas cavernas. O que a gente faz com a nossa dor? O que a gente faz com o trauma? O que a gente faz com as feridas que todos nós temos? Gente, quando a gente muda a concepção de dor, a gente muda a concepção de vida. A dor, ela precisa ser entendida. Se ela é pedagógica, nós temos que entender por que aquela dor nos aflige. Então, é aqueles passos que eu já citei aqui algumas vezes. O primeiro, de onde veio essa dor? O que causou essa dor? Segundo, por que eu estou sentindo essa dor? O que essa dor quer me dizer? Pode ter certeza, ela está te mostrando alguma coisa, ou nos mostrando alguma coisa, que precisa evoluir dentro de nós. Eu vou dar um exemplo meu. No começo desse ano eu tive um problema profissional, uma questão profissional que me chateou muito. E eu sou aposentado, eu faço consultoria e tal, enfim. E em 5 minutos essa dor veio, eu entendi e mudei radicalmente a minha vida. Eu resolvi encerrar minha carreira profissional depois de 45 anos trabalhando e ficar só aqui. Porque lá me mostrou uma série de coisas que eu não estava vendo, que eu teria que ver. Trauma a gente cura com terapia, trauma a gente cura com entendimento, trauma a gente cura trabalhando os problemas, não fugindo deles. Nós estamos no século XXI, até hoje eu vejo pessoas falando que não fazem terapia, porque é coisa de gente doida. Gente, nós estamos no século XXI. Que precisam de apoio psiquiátrico para superar certos traumas, porque a dor está muito grande, não processa aquela dor, não entende aquela dor. E o pior, agrega sofrimento, às vezes, desnecessário naquela dor. Para se vitimizar, para ficar num ciclo vicioso, para chamar atenção, enfim, por não entender o sentido daquela dor. Então, gente, traumas na vida todos nós vamos ter. Todos nós tivemos, todos nós temos. E se você agora está sentindo dor aí, o que eu estou falando está batendo lá dentro, aqui na casa tem o trabalho de acolhimento fraterno. É só chegar aqui na recepção e pedir para ser atendido. A casa tem tratamento espiritual, a casa tem os estudos, igual a este aqui, e vários outros, para nos trazer esclarecimento. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo conosco. A gente se revolta, às vezes, com coisas que não têm o menor sentido. Acontece uma coisa comigo, um problema comigo, eu me revolto com Deus. Onde é que Deus entra nessa conta, nessa relação? A maioria das vezes não entra. Não entra. Nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. A gente não planta milho e colhe mamão. Não adianta. A gente vai colher aquilo que plantou. Mas precisa ter esse entendimento. Então, do trauma, eu dou esse conselho, porque eu vivi muito isso na minha vida toda, muitas vezes, até aquela dor se dissipar, numa fase final, depois que eu consegui entender, processar, mudar o que eu tinha que mudar, e depois eu fui entender tanto que aquilo me fez bem, como aquilo mudou a minha vida, dores terríveis, situações muito difíceis, e que hoje, depois de passar daquele momento, durante a dor, durante o turbilhão, é muito difícil, precisa ter equilíbrio. Às vezes precisa de ajuda profissional. E trauma, se a gente ficar levando ele para a vida inteira, nós não vamos sair daquele ciclo vicioso. Então tem várias coisas a fazer.
desde a ajuda profissional, da medicina, da psicologia, até o apoio espiritual aqui no centro. Eu costumo dizer que tem que fazer os 3, porque eu já vivi os 3 numa situação só. E o espiritual foi para mim a passagem para fora. O alívio momentâneo veio com a medicina dos homens, mas o alívio definitivo veio com a questão espiritual trabalhada na casa espírita. É isso. Chegou 4 questões. Quem mandou eu pedir, né? Chegou 4 questões aqui e cada uma mais difícil do que outra. Você pode escolher aí e me ajudar. Eu vou pegar aqui, ó, esta aqui. Olá, como posso evoluir segundo o Espiritismo? Só essa pergunta aqui já dá para a gente ficar aqui a noite inteira. Aí ela ainda completa, faço penitência e oração do terço. Como me controlar? Exemplo, ansiedade, raiva. E estar sempre com a vibração em alta, positiva. Olha, se descobrir, você me conta. Porque, por exemplo, estar sempre em vibração em alta, positiva, sempre é muito difícil, né? Quem de nós consegue aqui nesse mundo ficar sempre com vibração em alta e positiva? Tem dia que a gente não consegue, tem dia que é muito difícil. Mas vamos lá. Evoluir segundo o Espiritismo. Se aperfeiçoar. Pedro, que é o mentor espiritual do grupo de estudo nosso, ele fez uma série de estudos sobre evolução espiritual. E ele amplia um pouco aquela ideia que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem 2 asas na evolução, que é o conhecimento e o amor, né? São as 2 asas. E Pedro, eu acho que ele desdobra ali o amor e ele fala em sensibilidade e ação. Sensibilidade está muito ligado ao amor, mas a ação está muito ligada à caridade. Então é muito importante, eu não sei o que você chama de penitência, né? E oração. A oração do terço eu conheço mais. Mas mais importante do que isso, né, não que não seja, é essa tríade de conhecimento, sensibilidade e ação. Vou tentar explicar ela brevemente. O conhecimento é a base para você agir. Eu até falei aqui, né, quem comeu a fruta do conhecimento desenvolveu a ética. O conhecimento é o seguinte, por exemplo, você falou aqui de como controlar a ansiedade e a raiva. Se você buscar se conhecer e conhecer os efeitos negativos da raiva, da ansiedade, igual ele estava falando, que causa dor, você vê a dor, e aí você percebe que tem que mudar alguma atitude, alguma postura para eliminar a dor, esse conhecimento, tá? Esse conhecimento já te causa uma transformação. Se a gente conhecer as origens da dor, se a gente conhecer, por exemplo, a lei de ação e reação, que é uma lei que a gente estuda aqui no Espiritismo, que todo mal que eu faço retorna a mim, mas também todo bem que eu faço me retorna. Então, este conhecimento me possibilita escolher melhor, decidir melhor. Mas só o conhecimento não é suficiente, tem que ter alguma coisa do coração. Essa coisa do coração é a sensibilidade. O que é a sensibilidade? É a gente sair um pouco do egoísmo. Porque no egoísmo a gente só pensa em nós mesmos. Mas a gente começa a desenvolver a sensibilidade quando você começa a desenvolver, por exemplo, na família, o amor por filho, o amor pela esposa, né? Ali dentro você começa a desenvolver um amor. Por isso que a família, né, é o laboratório do amor. Mas depois você percebe que não é só a família.
eu também tenho que desenvolver essa sensibilidade para o meu amigo, né, para o meu colega, para quem participa aqui comigo, para o meu vizinho da cadeira, até chegar ao ponto que Jesus pede, que é difícil, que é amar o inimigo. Olha só o que Jesus pede. Amar o inimigo, ter sensibilidade com o inimigo, que a gente quer que o inimigo morra. Não é isso? Não. Amar o inimigo. Então isso é sensibilidade. Agora, não basta ter a sensibilidade e o conhecimento se eu não agir, se eu ficar só parado, se eu ficar só na oração. A oração é muito importante, mas eu tenho que partir para a ação. Eu tenho que começar a agir, eu tenho que começar a mudar uma atitude, eliminar um hábito ruim. Por exemplo, vamos pensar aqui numa coisa assim, reclamar. Ninguém reclama, né? Alguém aqui reclama? A gente começar a perceber que nós reclamamos e que isso é um hábito ruim. Por que é um hábito ruim? Quando a gente reclama, baixa um pouco esse alta, né? Esse sentir positivo. O reclamar é exatamente o foco no negativo. Para a gente sair um pouco do negativo, a gente tem que olhar o lado bom. Inclusive tem uma passagem, Jesus veio agora na minha cabeça, é uma passagem pouca conhecida, porque está nos evangelhos, se não me engano, do Tomé, mas é de um evangelho que não é os 4 canônicos. É uma passagem que Jesus estava caminhando com seus discípulos e eles veem uma carniça de um cachorro. E todo mundo reclama. Todo mundo fala, ai que carniça, ai que fedor, que bicho feio, que não sei o quê. E Jesus olha e fala assim, olha para o animal, né, que está ali, e fala assim, não, que belos dentes tinha aquele animal. E Jesus sempre fazia as coisas para ensinar, ele era um mestre, a função dele era ensinar. Então, nesse momento, ele queria mostrar para os apóstolos que mesmo as piores coisas, né, aquela carniça ali, aquele animal em decomposição, tinha alguma coisa a se observar de boa. Então, focar no positivo, focar no bem, porque isso vai nos aproximando do bem por sintonia. Então, eu vou vagarosamente cuidando e agindo dentro de mim, veja que não é uma ação fora, mas uma ação dentro de mim, no sentido de vigilância, para toda vez que eu estiver reclamando, eu parar e buscar, talvez, achar alguma coisa boa naquilo que eu estou reclamando. Então, isso é uma mudança de hábito. Então, mesmo que a gente não possa ficar sempre aqui, ó, em alta, positivo, a gente pode exercer o que Jesus ensinou também. Vigiar e orar. Essa vigilância é nós mesmos, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, né? Então, se eu percebo que eu tenho um mau hábito, eu posso simplesmente me vigiar e quando eu vou cometer aquilo, fazer uma coisa diferente, né? Então, é isso. Tem muita coisa a falar sobre evolução espiritual, não dá para a gente falar só no estudo, né? Mas é isso, a gente tem que conhecer, conhecimento é super importante, a gente tem que desenvolver a nossa sensibilidade, isto é, o amor, e por fim, a gente tem que agir. Tem 5, eu peguei 3 aqui, viu? Como saber se as dores e sintomas que tenho sentido é algo espiritual, já que eu fui em vários médicos e nenhum descobriu a causa? A gente já falou disso aqui muitas vezes. Vamos voltar de novo nos 3 que eu falei. Eu gosto muito de citar essa palestra que eu assisti da doutora Anete Guimarães há alguns anos, onde ela fala que quando o remédio psiquiátrico não faz efeito, é espiritual. Fecha aspas. Isso eu ouvi dela. Como você vai saber? Faz as 3 coisas.
Se for o caso da psicologia, se for o caso da medicina, não deixe de fazer o tratamento médico. Mas se não está resolvendo, procure a casa. Eu já vi muitos casos disso. Já vi muitos casos que a pessoa não sabia mais o que fazer. E aí é uma coisa mais complexa, que também aqui não dá para a gente ficar falando de obsessão e outras coisas que podem acontecer. Nós não temos tempo para isso. O fato é que tem coisas muito graves acontecendo no mundo hoje por causa disso aqui. Eu gosto de citar os casos de médiums em hospitais psiquiátricos. Eu já vi alguns estudos, eu não me lembro para detalhar, que eu gosto de falar de onde eu tirei a fonte, mas tem muitos casos graves de pessoas que têm mediunidade, que começam a ver, que começam a escutar, né, que começam a falar, os vários tipos de mediunidade, né, clareaudiência, clarividência, psicofonia, psicografia, enfim. E a estrutura que ela vive, familiar, não entende aquilo ali. Tem um preconceito muito grande com uma coisa que não entende. E às vezes, e se viesse na casa, tentar entender, conhecer e chegar num ponto de educar essa mediunidade e usar a mediunidade, quem sabe, para o bem, para ajudar as pessoas, o que fazem? Vai no médico, vai no psiquiatra, o psiquiatra não consegue diagnosticar, ou o diagnóstico não fica correto, receita medicamento, o medicamento não faz efeito, a pessoa continua, e aí leva para um hospital psiquiátrico, em alguns casos, né? Porque hoje a internação compulsória não pode ser feita, né? Pela lei antimanicomial não pode. Chegando lá, o que é que acontece, gente? A pessoa não cede aos medicamentos. E aí vão aumentando até chegar em remédios como aquele que matou o Michael Jackson, que é o Propofol, que é um anestésico. E aí a pessoa fica zumbizada, ela fica numa instituição dessa dopada num nível muito alto, sendo que o problema dela não tem nada a ver com a doença mental. E aí você tem um fator agravante que é a esquizofrenia, quando você mistura as duas coisas. Porque a esquizofrenia é fácil, quem pegar aquele filme, eu não me lembro o nome dele mais, mas um filme célebre de alguns anos atrás com Russell Crowe, que ele era um matemático e ele... Uma mente brilhante, muito obrigado. Uma mente brilhante. O filme explica a esquizofrenia muito bem explicado, as visões que ele tinha a vida inteira, que ele aprendeu a conviver com as visões. E ali nem toca nada em mediunidade, nem fala nada disso. Então, se você está sentindo e vendo esse tipo de coisa, peça acolhimento fraterno na caixa, aqui na casa, relate o seu caso, peça ajuda. Só para fechar, todas as nossas entregas de cesta aqui no último dia do mês, o Sérgio faz uma oração de abertura e encerramento. Eu não canso de repetir o que ele fala para as famílias assistidas. Peça, procure ajuda. Não fique remoendo essas coisas e dores e coisas que você não entende. Que seja onde for, procure ajuda. Você pode entrar numa celeuma de baixa frequência e atrair coisa ruim, porque fica sempre em baixa frequência, vai sintonizar com coisas ruins. Então acredite, há pouco tempo uma pessoa aqui me procurou com um sintoma desses. Aí nós pedimos acolhimento fraterno, ele veio, ele precisou de passar por um tratamento intenso, espiritual, porque estava muito difícil a situação dele. Algumas semanas depois eu o procurei aqui, ele me disse que estava melhor, que há muito tempo ele não se sentia melhor, igual ele estava sentindo naquele dia. Então, a solução está dada. Vem aqui, procura o atendimento, explica. Você vai sentar com o acolhedor é preparado, ele foi preparado para aquele momento, para te ouvir e para indicar para você aonde é o caminho que você pode seguir. E só para fechar, o Jomar falou aqui de estudo, gente. O estudo que a gente faz na casa, igual esse aqui, é tão engrandecedor para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, que é uma coisa que não tem preço. Então, além de tudo que eu citei, venha para casa entender de vida, entender de relacionamento humano, entender de encarnação, de desencarnação, de espírito, de Deus, de Jesus. A visão espírita de Deus e Jesus é simplesmente fantástica, maravilhosa. Nós não temos como falar disso aqui, senão daria de seminário de uma semana, né? Mas é isso. Fica aí a minha sugestão. Eu vou falar um pouquinho de Jesus na minha palestra de hoje, que é
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se você conhecer, você responde essa. Olá, boa noite. Existe marido espiritual? E aí, gente? O que vocês acham? Já tem que aguentar o marido físico, aí depois tem que aguentar o marido espiritual? Uma pessoa me disse que existe. Confesso que não acredito. Vamos lá, então. Primeiro é o seguinte, o matrimônio, ele é uma instituição humana, tá certo? Ele não é uma instituição divina. Foi nós aqui, seres humanos, que criamos o casamento. Criamos, inclusive, em cada cultura de forma diferente. Aqui na nossa cultura, por exemplo, o casamento é monogâmico. Existem outras culturas que têm casamento poligâmico, né? Aí não existe uma esposa, deveria existir várias esposas, né? Infelizmente não tem o poligâmico feminino, viu, gente? Ter vários maridos. Mas poderia ter, sem problema, né? Não sei de algum. Tem famílias de todos os jeitos que vocês imaginaram. Por quê? É uma instituição humana. Então, assim, o que acontece? O que há por trás disso de lei divina? A sintonia, o amor. Então, existe entre os espíritos, né, essa sintonia, este amor. Tem uma pergunta do livro, olha só como é que é interessante, porque a gente também não sabe o que a pessoa tem de conceito atrás de marido espiritual. Se é uma pessoa, se ela quer dizer com marido espiritual que é uma pessoa que ela já viveu muitas vidas juntos, já foi marido, já foi filho, um já foi mãe, e ali existe uma sintonia espiritual entre os dois, existe, porque isso é lei divina. Olha que interessante que é, só para vocês verem como é que as palavras podem nos enganar. Isso é um exemplo para vocês tomarem cuidado com as palavras e sempre buscar o conceito, né? A alma por trás daquilo. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos que não existe alma gêmea. O que é alma gêmea? Lá no Allan Kardec, quando os espíritos respondem, a alma gêmea é duas metades eternas. É como se eu tivesse uma outra metade minha que eu precisasse encontrar para a gente juntos fosse um só. Ela era a minha metade, eu sou a metade dela. Já no livro Consolador, o Emmanuel fala que existe alma gêmea. Aí a FEB questionou o Emmanuel. Ué, Emmanuel, você está falando que tem alma gêmea, Kardec falou que não tem. Aí Emmanuel tem uma nota explicativa para a FEB. Ele fala assim, quando eu falei alma gêmea, eu não estava querendo falar duas metades eternas. Eu queria dizer espíritos que se buscam na multidão por causa da afinidade. Então, espíritos que construíram essa afinidade, eles se encontram na multidão por causa dessa afinidade. E é uma coisa natural, que não depende de cultura. Quando a gente ir para o mundo espiritual, a gente vai ficar naquele mundo onde a gente tem espíritos afins, que já pertenceram à nossa família no passado, como marido, como filho, né? Como sogra, e por aí vai. Quer dizer, é essa afinidade que une os espíritos. Nesse sentido, haver afinidades entre espírito, isso é real e é lei divina. Agora, marido, no sentido nosso aqui, né? Acho que o padre fala, é até que a morte os separe. Então, depois da morte, se vai continuar, é só se houver afinidade. Se não houver afinidade, não vai continuar, não. Porque não é espiritual, não é
divino, é uma coisa que foi feita aqui nas leis humanas. Aí cessou a reencarnação, cessa também isso aí. Quer acrescentar alguma coisa? Não, a pergunta aqui vai complementar. Pergunta que está aqui. Gente, tem muita pergunta, nós não vamos conseguir responder tudo, porque o nosso prazo é curto, tá? Quando sofremos muito no casamento com um companheiro e ele não apresenta mudança, não quer mudar, é certo divorciar? Eu pergunto para vocês, nós nascemos para sofrer? Deus nos criou para sofrer? Não. O Espiritismo não tem nenhuma objeção a divórcio. Não existe. Gente, tem casos que terminam em feminicídio. Tem casos de violência doméstica. Tem casos onde não existe mais afinidade, que é um sofrimento muito grande a convivência, a relação. Nós não viemos nesse mundo para sofrer. Nós não somos obrigados a ficar em relações abusivas e principalmente uma relação de que não tem amor, que não tem mais aquilo que uniu aquelas pessoas. Então eu vejo esse tipo de situação dentro da doutrina espírita com muita clareza. O Jomar já deu uma aula aqui, eu não vou entrar no que ele falou. Mas nós não temos que ficar em relações dessa forma. Tente, faça terapia de casal, procure ajuda, como eu falei assim, procure ajuda. Se já procurou, se já entendeu que não dá certo, cada um siga seu caminho. Não tem essa história de que vai ter que ficar junto até que a morte os separe. E a morte não vai separar em muitos casos, né? A pergunta 149 do Consolador fala isso. Que a gente pode se encontrar com os familiares desde que a gente tenha merecimento. Eles podem estar lá nos esperando. Quem sabe é o marido, quem sabe é a mulher. Então, isso aqui para mim é muito claro, gente. A gente não tem que ficar numa relação sofrida, que não existe mais, por causa da sociedade, por causa de dogma de religião, que a gente respeita todas elas. Mas uma das coisas que mais me atraiu aqui na doutrina espírita foi esse tipo de entendimento da vida. Você está obrigando alguém a ficar sofrendo ao lado de outra pessoa uma vida inteira? Você está obrigando a pessoa que convive com você a sofrer contigo a vida inteira? Isso não tem o menor sentido. É difícil? Eu passei por isso, eu sei como é que é essa relação, eu sei como é que isso funciona, o impacto que tem nos filhos, o que a sociedade, outras pessoas pensam, eu nunca preocupei. Né? E outra coisa, feita com dignidade, com responsabilidade. Eu nunca falei da minha ex-mulher para os meus filhos. Ela é a mãe deles. Toda relação, ela pode terminar com respeito. Não precisa de nenhum tipo de violência. Mas a decisão de se sair de uma relação que pode ser perigosa, abusiva, né? Tem aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, não mete a colher, mete sim. Porque se você está ouvindo alguma briga, alguma violência, você tem que chamar a polícia, tem que entrar sim, senão alguém vai morrer, senão vai ter um crime. E aí essas pessoas que estão nesse nível de relação, eu estou indo no extremo, tá, gente? E aí fica preso em coisas que estão enraizadas, cristalizadas na nossa cabeça, porque não pode, porque não deve, porque é assim. Gente, o Espiritismo, ele não nos proíbe nada, mas ele espera tudo de nós. Quando ele não nos proíbe nada, ele nos dá, de fato, a liberdade com responsabilidade pelos nossos atos. Então, se quem escreveu está por aqui, procure ajuda. Procure aqui a casa, procure auxílio psicológico, procure a quem você quiser que possa te auxiliar. Mas não fique numa relação dessa. O caminho pode ser esse. Você vai desenvolver isso de acordo com o que você for vendo, for buscando ajuda e formando a sua opinião. Formou a opinião, segue o seu caminho. Boa noite. Escuto vozes desde os 12 anos de idade. Hoje elas são mais brandas, mas mesmo assim tenho dificuldades para lidar com elas. São vozes boas e ruins. Todos nós escutamos essas vozes. Umas pessoas escutam muito baixinhas, ignoram elas. Outras pessoas, essas vozes incomodam, gritam. Mas, na verdade,
as que são chamadas mediunidade intuitiva, mediunidade de inspiração, né, mediunidade natural, é porque nós nos comunicamos naturalmente com os espíritos. Allan Kardec fala no livro dos médiuns, todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Então, se essas vozes ainda incomodam, é o caso de você procurar a casa espírita aqui para ter uma orientação melhor. Um livro, né, talvez não seja o mais adequado, porque é um livro muito científico e de mais de 150 anos, é o livro dos médiuns. Mas tem outros livros que orientam a respeito disso. Mas, se eu puder opinar, é o seguinte: escute sempre os bons conselhos, rejeite os maus conselhos, e vai conversando com essas vozes, procurando atrair as boas vozes para você, aquelas vozes que te dão conselhos, que elas sempre são vozes que estão ali para ajudar, para nos ajudar a evoluir, né, para dar bons conselhos. E quando vier um conselho ruim ou uma voz querendo que você faça algo errado, ignore. Ignore que um dia ela desaparece, não vai querer mais te influenciar, já que você não cede às influências dela, né? E é claro, talvez você possa desenvolver essa mediunidade e ser um instrumento, né, para auxiliar as outras pessoas. Então, procure a casa, um atendimento, para você descobrir se isso é realmente uma mediunidade intuitiva, né? E se isso pode vir a ser um instrumento também para o seu progresso moral. Boa noite, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Finalizamos, infelizmente, com algumas ainda para responder, mas não deu tempo. Muito obrigado a todos. Né? E daqui a um pouco nós vamos ter uma palestra tentando entender uma recomendação de Jesus para nós.